Será que você também pode fazer como Larry, aproveitar os leilões de imóveis, mesmo na situação em que você está agora? Isso é uma dúvida muito comum, né? Quando eu falo sobre leilão, as pessoas pensam assim, tá bom, mas para comprar um imóvel a 50, 60, 30% do valor, eu ainda tenho que ter o dinheiro para pagar o imóvel à vista. E eu não tenho dinheiro para fazer um arremate desse. E existem alternativas fantásticas no mercado que provavelmente a maioria das pessoas não está atenta para a existência disso. E por isso evitam mudar de vida, simplesmente mudar de vida. Realizar os sonhos, começar a planejar e a construir uma vida plena baseado nessa primeira construção, que é a aquisição de um imóvel próprio. Em vez de formar uma dívida alta, o leilão de imóvel ele possibilita que você adquira imóveis a preços muito menores, né? E aí o Larry, quando ele começou a se reerguer, ele começou a usar essa estratégia. E mais uma estratégia que eu vou compartilhar mais tarde com você, para alavancar essa estratégia do leilão, mesmo quando você não tem dinheiro, mas basicamente o Larry conseguiu fazer um levantamento de recursos ali, comprar os primeiros imóveis e colocar esses imóveis à venda e depois comprar outros imóveis em leilão e ir revendendo e assim multiplicando o dinheiro ao longo do tempo. E foi assim que ele conseguiu formar a vida plena dele. Então, o Larry hoje, ele tem centenas de imóveis, se não me engano, arrematados em leilão, diversos automóveis arrematados em leilão, frota de automóvel alugada para terceiros. Ele ainda ensina pessoas, ele mentora pessoas a fazer o mesmo processo que ele. E muitas delas conseguem fazer a mesma coisa, enriquecer, mas uma parcela significativa dessas pessoas acaba não conseguindo, mesmo sabendo como fazer, não conseguindo. Por quê? Porque existem obstáculos emocionais, existem obstáculos relacionais e são sobre esses obstáculos a gente vai falar mais adiante, porque eu quero te ajudar a superar justamente os obstáculos que possam estar vindo na sua mente agora. Quando eu comecei a falar sobre leilão de imóvel, provavelmente já surgiu não somente algumas coisas contrárias a essa ideia. Eu não tenho dinheiro para fazer um arremate de leilão, eu não sei como é que isso se dá, eu não tenho tempo para aprender, enfim, a gente vai conversar mais tarde sobre algumas dessas ideias, por que elas surgem e o que você pode fazer para resolver, para superar isso e efetivamente usar as estratégias que eu estou compartilhando com você aqui, que custaram tanto para o Larry aprender e compartilhar com quem confiou ali no trabalho dele, como eu confiei no trabalho dele, para me ensinar como fazer isso também. Sobre o que a gente vai falar? Antes de mais nada, a gente vai falar sobre a lógica dos leilões. Por que é tão mais barato você adquirir um imóvel em leilão do que adquirir ele à vista, comprando no mercado, ou principalmente através de financiamento, que multiplica o valor do imóvel. Por mais que quebre em parcelas que podem durar até 30 anos, esse valor é multiplicado, chegando a 2 vezes. Você paga 2 vezes o imóvel ao longo de 30 anos. Simplesmente um absurdo, né? Os juros aqui no Brasil são muito altos e isso representa um impacto absurdo no seu orçamento. E se acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Larry? Se acontecer alguma coisa no seu emprego, se acontecer alguma coisa no seu negócio, você não conseguir honrar com as parcelas e for o imóvel em que você estiver morando, você imagina a coisa absurda que é ser despejado da sua própria casa. É muito louco isso, né? É uma situação realmente muito dolorosa, né? Por que os descontos nos leilões são realmente muito grandes, né? Primeiro que os bancos querem recuperar, como eu já adiantei mais para o começo dessa live, os bancos querem recuperar o dinheiro investido naquele financiamento. É fato que as pessoas costumam pagar as primeiras prestações e às vezes pagam até por anos, 5, 10 anos pagando parcela, então isso representa uma boa parte daquilo que o banco efetivamente emprestou para aquele imóvel, né? Já, mesmo que desconte os juros, né? Provavelmente a pessoa pagou aí já uma boa quantia pelo financiamento. E quando o banco recupera esse imóvel, ele tem que colocar no mercado o mais rápido possível, que o banco sobrevive do quê? Ele pega dinheiro emprestado com as pessoas, ou pega o depósito que as pessoas fazem na conta corrente e emprestam. Emprestam para quê? Emprestam em forma de empréstimo pessoal, emprestam como cartão de crédito, como limite de conta e financiamento de bens, como imóveis e automóveis. Então, os imóveis são uma fonte de recursos para o banco. Eles emprestam uma grande quantia de dinheiro e, geralmente, o financiamento de imóveis tem uma taxa um pouco menor. Pelo fato de ter uma taxa menor, o banco precisa girar isso muito rápido, porque é representativo do montante que ele costuma emprestar e, então, esse dinheiro não pode ficar parado. O que eles fazem? Eles pegam o imóvel imediatamente e colocam para vender. E eles preferem
vai vender isso o mais rápido possível, porque quanto mais tempo demora para você vender um imóvel, mais o imóvel se deteriora, né? Você precisa de manutenção no imóvel. Senão, para quem tem casa, já teve casa grande, como a gente teve, é complicado você manter uma casa. Está sempre tendo que consertar alguma coisa. É uma tomada que quebra, é uma lâmpada que não está acendendo, é uma bica que quebrou a carrapeta, enfim, a raiz da árvore que está passando por baixo do quarto, como aconteceu na nossa casa lá no Rio. Então, uma série de manutenções ali que você tem que estar sempre fazendo, e isso é dispendioso. O banco não quer ter essa despesa, ele quer simplesmente, não é o business dele, não é o negócio do banco. Ele quer colocar aquele imóvel à venda o mais rápido possível. Então, ele vai vender pelo preço que as pessoas estiverem dispostas a pagar. Óbvio que eles não vão tomar prejuízo, mas como os juros aqui são muito altos e o banco só precisa recuperar aquilo que efetivamente é a diferença entre o que a pessoa pagou e o valor que ele emprestou, é muito provável que o banco só consiga vender aquele imóvel em leilão por uma fração do valor dele, né? Então, por que o imóvel vai a leilão? O principal motivo é a penhora por conta de atraso no pagamento de parcelas de financiamento. Então, o valor ali do imóvel, também você tem que fazer uma avaliação, né? Se, poxa, tem condomínio atrasado ou não, tem contas de concessionária atrasada, IPTU, enfim, isso tudo entra na conta e às vezes deprecia ainda mais o valor do imóvel. É uma boa oportunidade para quem vai adquirir, porque você até assume ali umas despesas que você pode renegociar e parcelar isso aí a perder de vista praticamente sem juros, porque concessionária e às vezes IPTU, dependendo da prefeitura, facilita muito ali a regularização. Isso deprecia demais na hora de precificar um imóvel. Então, às vezes compensa, o imóvel reduziu 50 mil ali e tem 20 mil de dívida. Então, olha só, você lucrou 30 nessa jogada, né? Então, isso é uma das coisas que acontece. Então, a principal é quando o imóvel ele é recuperado, né, de financiamento atrasado. Outra coisa que acontece é quando as pessoas não pagam o condomínio consegue executar esse imóvel, ou seja, o imóvel vai a leilão para poder repor aos cofres do condomínio sobre aquele condomínio atrasado, né? Condomínio que aquele imóvel atrasou, o proprietário daquele imóvel atrasou. E às vezes a pessoa perde um imóvel, né, um imóvel que vale bastante dinheiro. Inclusive, se não me engano, teve uma dívida aí cobrada de um ator famoso da Globo recentemente. Ele perdeu um imóvel que valia 30 milhões, foi arrematado por 500 mil. Olha só que loucura, né? O imóvel da pessoa valia 30 milhões, óbvio que era a avaliação pessoal e das pessoas mais próximas. No estado em que estava, provavelmente valesse muito menos, mas arrematar por 500 mil é uma pechincha. Óbvio que a gente não está falando aqui de arrematar uma mansão. Se você quer começar ali o plano da sua vida plena, dependendo das suas condições, você vai ter um imóvel, vai ocupar um imóvel que você ocupa hoje pagando aluguel. Mas é esse nível de oportunidade que existe. Inclusive, quando o imóvel é mais caro, costuma ter descontos maiores, né? E existem outros motivos pelos quais os imóveis vão ser postos em leilão. Às vezes, causas judiciais, uma empresa foi processada, ou então uma pessoa foi processada, ela perdeu a causa. Acho que foi esse caso desse ator famoso aí da Globo. Ele perdeu a causa e acabou não conseguindo pagar aquela causa na justiça e perdeu o único imóvel que ele tinha, onde ele residia, para pagar essa causa. É um absurdo, né? Você perdeu um valor absurdo. Acontece esse tipo de coisa. E quem está na outra ponta e consegue entender que aquilo ali é uma oportunidade, a gente não está prejudicando a pessoa que está perdendo o bem, porque ela vai perder de qualquer forma. A gente precisa começar a mudar algumas chavinhas na mente e entender que quando um imóvel vai a leilão, esse imóvel precisa voltar para o mercado, ele precisa voltar para o mercado para que as coisas retornem. Você imagina se manter fechado ali, tudo que é imóvel que vai para leilão ficar fechado anos e anos deteriorando. Seria metade dos imóveis do país estariam em condição inutilizada. Então é fundamental que isso continue circulando para que a gente não perca valor na sociedade como um todo. Então vamos mudar a chavinha ali de, não, eu vou estar comprando um imóvel que vai estar prejudicando o outro. Não, não é isso. Não é isso. A gente vai estar aproveitando oportunidades que existem no mercado e que algumas pessoas usam para benefício de formação da sua vida plena, e é isso que eu estou querendo mostrar aqui para você na live de hoje, tá? Esse também é o segredo de um investidor imóvel. Eu me lembro que faz, quase 10 anos que eu li um livro, acho que foi Pai Rico, Pai Pobre, Kiyosaki, se não me engano, o autor desse livro. E ele justamente gostava muito desse setor imobiliário. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei ciente dessa possibilidade de você usar leilão de imóveis para formação de patrimônio. Porque ele pegava uma quantia relativamente pequena, porque nos leilões de imóveis você consegue descontos que chegam a 70%,
do valor do imóvel, então você só paga 30% do valor do imóvel na arrematação. Então eu acho que ele conseguiu ali, com alguns investidores que os pais dele conheciam, ou o mentor dele conhecia, e conseguiu adquirir os primeiros imóveis, e a partir dos primeiros imóveis ele vendeu e obteve lucro, pagou as pessoas, e aí comprou o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto, e assim foi formando uma bola de neve ali, e sempre usando o leilão de imóveis como uma ferramenta para aumentar o patrimônio financeiro. Ele não adquiria imóvel, óbvio que ele tinha a casa dele, né? Ele provavelmente comprou através de um leilão de imóveis, mas ele queria lucro na venda desses imóveis no mercado. Então ele vai lá, ele fazia o que o Larry hoje em dia faz, né? Ele compra ali um imóvel em leilão, um apartamento que está mais ou menos, ele dá uma recalchutada, dá uma melhorada no imóvel, então ele joga o valor do imóvel lá para cima, coloca o imóvel à venda, e aí obtém um bom lucro naquela operação, que leva ali alguns meses, né? Reinveste o dinheiro para comprar mais um, mais outro, e por aí vai. Então forma um patrimônio. Faz bastante tempo que eu conheço essa estratégia, mas nunca acreditei que essa estratégia fosse para mim. Nunca acreditei que eu pudesse usar esse tipo de estratégia, que isso fosse para pessoas comuns. Eu acreditava que, não, isso aí só está disponível para grandes investidores que vão usar ali o dinheiro de terceiros, ou então que já tem um bom recurso que pode usar para pagar ali esse lance no leilão, porque efetivamente você precisa pagar. Quando você arremata o imóvel, você paga à vista a arrematação, o preço de arrematação. Então eu realmente acreditava que aquilo não era para qualquer pessoa. Mas, com o tempo, eu entendi que leilão de imóveis realmente não é para qualquer pessoa. Primeiro porque praticamente ninguém sabe que existe essa oportunidade de adquirir um imóvel a 30% do valor, 40% do valor de mercado através de leilão de imóveis. Segundo, que existem várias crenças relacionadas a isso. Não, eu não vou arrematar um imóvel, não vou arrematar em leilão um imóvel que está ocupado porque está barato, mas eu não vou poder despejar as pessoas que estão lá, difícil de tirar as pessoas de dentro do imóvel. Então tem várias crenças, várias ideias que fazem com que as pessoas não cogitem o leilão como sendo uma forma de aquisição de bens válida, uma forma que sirva para qualquer pessoa. E principalmente tem uma ideia muito grande que é, eu preciso ter o dinheiro pelo menos dos 30%, 40% para pagar à vista. E se eu não tenho esse dinheiro, leilão de imóveis não é para mim. Então, é por isso que existem poucos participantes no leilão, e é justamente por isso que os imóveis são arrematados com valores tão baixos. Se tem pouca pessoa interessada em participar do leilão, o que vai acontecer? Não vai ter disputa. Às vezes o Larry falava, né? A maioria dos leilões que ele ia, ele estava sozinho, só ele dava o lance, ele arrematava pelo menor lance. E o menor lance significava 30%, 40% do valor de mercado daquele imóvel, né? Então eram vantagens enormes que ele obtinha. Por quê? Porque ele estava sozinho, ele simplesmente estava ali naquele leilão sozinho. Tinha pouca concorrência e aí ele conseguia fazer o arremate, né? Agora, a maioria das pessoas realmente nem cogita essa hipótese porque acredita que não tem dinheiro para fazer a arrematação. E eu vou te mostrar que isso não é necessariamente verdade. Você pode simplesmente estar acreditando que você não tem como utilizar uma estratégia de leilão para a aquisição do seu primeiro imóvel ou aquisição de outros imóveis porque você não conhece a estratégia correta. E essa estratégia é o que eu vou te apresentar agora. Então a gente já sabe aí que o leilão de imóvel é uma oportunidade de comprar imóvel abaixo do preço de mercado e que isso aí pode dar um tremendo atalho para você alcançar ali a sua vida plena. Se você acredita que sair do aluguel, comprar um imóvel e sair do aluguel é uma coisa importante para a formação da sua vida plena. Vamos falar sobre uma solução inteligente para essa ideia da falta de dinheiro. Qual é essa ideia? É uma estratégia complementar. Essa estratégia, ela permite que você adquira bens de forma planejada. Ela foi criada, inclusive, se eu não me engano, foi criada aqui no Brasil e pouquíssimos lugares do mundo tem essa, vamos chamar assim, modalidade financeira para a pessoa desfrutar dos benefícios que implicam ali essa modalidade financeira. Agora, a principal característica dessa modalidade é o seguinte, a ferramenta financeira é a seguinte, ela evita a contratação de crédito, ela evita que você entre no financiamento, ela evita que você pague juros absurdos. Quando você contrata um financiamento, você paga juros sobre juros. Quanto maior o período de
parcelas, né? Se você parcelou em 10 anos, você vai pagar uma quantidade de juros. Se você parcelou em 20, você vai pagar um valor muitas vezes maior, porque quanto mais parcelas, os juros compostos, juros sobre juros, fazem com que o valor total daquele imóvel financiado se multiplique. Então, se você só tem condição de pagar um imóvel em 30 anos, nossa, você vai pagar praticamente 3 imóveis só de juros, você vai pagar 2 imóveis, 1,5 imóvel só de juros para o banco. Por quê? Porque você não teve condição de adquirir esse bem sem o uso do crédito, sem o uso desse financiamento com o juro composto. Só que nessa modalidade, nessa estratégia complementar, você pode, tá? E que estratégia é essa? O consórcio. E antes que você ligue a anteninha dizendo assim, não, consórcio é uma porcaria, todo mundo fala que consórcio é horrível, consórcio você está pagando para a pessoa guardar o seu dinheiro, existem milhares de crenças, milhares de ideias negativas a respeito de consórcio. Eu mesmo, eu sei disso porque eu era uma das pessoas que advogava contra consórcio, até entender o consórcio estrategicamente, com pessoas que efetivamente usam consórcio para alavancagem financeira, para multiplicar patrimônio.